Você já se sentiu perdido em meio a uma grande decisão? Ou talvez tenha se questionado sobre o propósito da sua vida? A história do apóstolo Paulo é a prova de que transformação é possível, mesmo quando tudo parece perdido. De um perseguidor implacável, Paulo se tornou um dos maiores missionários da história. Quer saber como essa jornada incrível aconteceu e como ela pode impactar a sua vida hoje? Então, prepare-se para uma história que vai te inspirar e te mostrar que a fé em Cristo pode mudar tudo. Paulo foi um dos mais importantes apóstolos de Cristo, ajudando muito o cristianismo a crescer no primeiro século. Antes perseguidor dos cristãos, se tornou um dos maiores missionários, ensinando e fundando igrejas após uma conversão transformadora. Enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas nunca desistiu de sua fé e missão de pregar o Evangelho. Suas cartas, parte do Novo Testamento, continuam a inspirar os cristãos, ensinando sobre fé, amor e perseverança. Paulo, conhecido originalmente como Saulo, foi um dos líderes mais importantes do cristianismo. No começo, ele perseguia os seguidores de Jesus, mas sua vida mudou completamente após uma experiência marcante. Enquanto viajava para Damasco, viu uma luz forte do céu que o cegou. E ele ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele o perseguia. Depois disso, Saulo se converteu ao cristianismo e passou a ser chamado de Paulo. Paulo, chamado Saulo antes de sua conversão, era um jovem judeu de Tarso, uma cidade importante na Ásia Menor, região da atual Turquia. Filho de um fariseu da tribo de Benjamim, ele teve uma educação rigorosa na religião judaica e estudou com o renomado professor Gamaliel em Jerusalém. Fluente em hebraico, aramaico e grego, Paulo também era cidadão romano, o que lhe dava uma posição privilegiada. Ele aprendeu a fazer tendas para se sustentar. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuíam cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar: a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusação; imunidade legal dos açoites antes da condenação; não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Saulo, antes de se converter, era um perseguidor implacável dos cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos e estava decidido a destruir os seguidores de Jesus. Saulo invadia casas e arrastava homens e mulheres cristãos para a prisão. Paulo via os cristãos como uma ameaça perigosa à lei judaica e queria acabar com eles, causando medo e sofrimento. Ele até foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando a prisão dos cristãos e seu transporte para Jerusalém. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso.
Um momento em que um inimigo declarado de Cristo se transformou em seu apóstolo. Enquanto ia para prender cristãos, uma luz brilhante do céu o cegou e ele caiu no chão. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perguntou quem falava, e Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e vai para Damasco, onde te dirão o que fazer. Esse encontro mudou sua vida para sempre. Após ser levado a Damasco, Paulo recuperou a visão e foi batizado, tornando-se um seguidor fiel de Jesus. De perseguidor, Paulo se transformou em um dos maiores missionários da história, pregando corajosamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Paulo surpreendeu a todos ao começar a ensinar sobre Jesus como o Messias. Seus antigos inimigos ficaram impressionados com essa mudança, mas os líderes judeus o perseguiam e tentavam matá-lo, por considerá-lo um traidor. Desde o início, Saulo sabia que precisava compartilhar a mensagem de Jesus com todos, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Ele ensinou não apenas aos judeus, mas também aos gregos e outros estrangeiros, chamados gentios. Por isso passou a ser conhecido pelo seu nome romano, Paulo, como apóstolo enviado especialmente aos gentios. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15:41 tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Paulo dedicou sua vida a contar às pessoas sobre Jesus. Ele viajou para muitos lugares como Jerusalém, Antioquia, Grécia e Roma, falando sobre o amor de Deus e o plano de salvação em Jesus. Em cada cidade, ele ensinava nas sinagogas, onde os judeus se reuniam, nas praças e nas casas das pessoas. Muitas vezes ele enfrentava perigos como prisões, perseguições e até naufrágios, mas nunca desistia de sua missão. Para se sustentar durante suas viagens, Paulo fazia tendas. Ele acreditava que todos precisavam ouvir sobre Jesus. Então não media esforços nem se importava com os desafios. Além de falar, Paulo também escrevia cartas para as igrejas que ele visitava. Algumas dessas cartas estão na Bíblia e são conhecidas como epístolas do Novo Testamento. Nelas ele ensinou, deu conselhos, corrigiu erros e encorajou os cristãos a seguirem firmes na fé. Paulo começou a viajar para várias regiões durante um período de perseguição que espalhou os seguidores da igreja. Em cada lugar, ele encorajava os cristãos e pregava o evangelho em sinagogas, praças e casas. Suas viagens o levaram a muitos lugares ao redor do mundo. A jornada começou em Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé foram enviados para a missão e partiram para Chipre. Em Salamina, pregavam nas sinagogas, e em Pafos, Paulo confrontou o mágico Bar-Jesus, um falso profeta que ficou cego, levando o procônsul Sérgio Paulo a acreditar em Cristo. De Chipre viajaram para Perge e Antioquia da Pisídia, enfrentando oposição dos líderes judeus. Em Icônio, muitos creram, mas uma conspiração os forçou a fugir para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um coxo de nascença, mas foi apedrejado por judeus e deixado como morto fora da cidade. Milagrosamente, Paulo se levantou quando os discípulos se aproximaram e continuou a missão em Derbe.
Após estabelecer igrejas, Paulo e sua equipe retornaram encorajando os novos discípulos e voltaram a Antioquia da Síria, relatando como Deus abriu a porta da fé aos gentios. Atos 13 e 14. Após algum tempo, Paulo sentiu o chamado para revisitar as igrejas da primeira viagem. Ele partiu novamente de Antioquia da Síria, desta vez com Silas. Viajando pela Síria e Cilícia, fortaleceram as igrejas locais. Em Derbe e Listra, encontraram Timóteo, um jovem discípulo que se juntou à missão. Tentaram pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Em Troade, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Então expandiram sua missão para a Europa. Em Filipos, pregaram e converteram Lídia de Tiatira. Expulsaram um espírito de adivinhação de uma escrava, causando a prisão de Paulo e Silas. Um terremoto abriu milagrosamente as portas da prisão, levando à conversão do carcereiro e sua família. Em Tessalônica, muitos creram, mas a perseguição forçou Paulo e Silas a fugirem para Bereia. Opositores de Tessalônica os seguiram até Bereia, forçando Paulo a ir para Atenas. Ali, no Centro Cultural Grego, Paulo falou no Areópago sobre o Deus desconhecido. Depois seguiu para Corinto, onde encontrou Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma. Paulo trabalhou com eles fazendo tendas e pregando, permanecendo em Corinto por 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja forte. Após uma breve parada em Éfeso, embarcou para Cesareia e dali foi para Jerusalém. Depois de saudar a igreja, voltou para Antioquia da Síria. A terceira viagem de Paulo começou em Antioquia da Síria. Ele fortaleceu as igrejas na Galácia e Frígia e passou mais de 2 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano, proclamando o evangelho e realizando milagres. Enfrentou a fúria dos artesãos que lucravam com ídolos da deusa Diana, quase perdendo a vida. Mas a igreja em Éfeso cresceu fortemente. Depois de Éfeso, Paulo viajou pela Macedônia e Grécia, encorajando as igrejas. Em Troade, no seu último discurso que durou toda a noite, o jovem Eutico adormeceu. Caiu da janela e morreu. Mas Paulo o ressuscitou. Paulo seguiu por Assos, Mitilene e Quios até Mileto, onde se encontrou com os presbíteros de Éfeso, advertindo-os sobre futuros problemas e encorajando-os a permanecerem fiéis. Na rota final, Paulo passou por Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e Cesareia, onde o profeta Ágabo o advertiu sobre a prisão iminente em Jerusalém. Determinado, Paulo prosseguiu para Jerusalém, onde foi preso e depois encaminhado a Roma, onde morreria. Essas viagens espalharam o evangelho pelo Império Romano e estabeleceram comunidades de fé duradouras. Paulo enfrentou constantes perigos, mas seu compromisso com a mensagem de Cristo transformou muitas vidas. Durante a segunda viagem missionária de Paulo em Filipos, ele e seus companheiros encontraram uma menina escrava possuída por um espírito adivinhador que trazia lucro aos seus senhores. A menina repetia que Paulo e seus companheiros eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Paulo, indignado, repreendeu o espírito dela e a libertou, irritando os donos que perderam sua fonte de lucro. Eles levaram Paulo e Silas às autoridades, que os açoitaram e prenderam na prisão com os pés presos em troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus na prisão. Um terremoto ocorreu, abrindo as portas da prisão. Mas Paulo impediu o carcereiro de se suicidar, assegurando que todos ainda estavam lá. O carcereiro, tocado pela mensagem de Paulo, e sua família creram em Deus, foram batizados e se converteram. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça.
Por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente. Gálatas 2,14. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão dá, principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo, em Filipos, Atos 16, 23. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 d.C., segundo a Timóteo 4:16, 17. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Egeu e viajado até a Espanha. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. A última vez, ele acabou executado pelas mãos de Nero por volta de 67 e 68 d.C., segundo Timóteo 4:6-18. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente, cerca de 95 d.C., e o cânon muratoriano, cerca de 170 d.C., testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. Paulo foi decapitado em Roma, conforme a tradição cristã, no ano 67 d.C. Após sua prisão em Jerusalém, ele passou 2 anos em Cesareia, onde compareceu perante Félix, Festo e o rei Agripa. Após apelar para César, foi enviado a Roma, onde permaneceu em prisão domiciliar por mais 2 anos, pregando o Evangelho. Durante esse tempo, escreveu cartas às igrejas que havia fundado e continuou a testemunhar sua fé cristã até sua morte. O legado de Paulo é enorme. Ele ajudou a espalhar o cristianismo além do mundo judeu, alcançando pessoas de diferentes culturas, idiomas e nações. Suas 13 cartas, Romanos, 1ª e 2ª a Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª a Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemão, são uma parte importante do Novo Testamento e continuam a guiar e inspirar cristãos até hoje. Paulo é lembrado como um exemplo de alguém que mudou completamente de vida por causa de sua fé em Jesus.
Sua história mostra que ninguém está fora do alcance do amor de Deus e que todos podem ser transformados pelo poder de Deus. Paulo viveu de maneira dedicada e corajosa, enfrentando muitos desafios, mas sempre confiando em Deus e levando a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo. A história de Paulo nos mostra o impacto que uma vida totalmente entregue a Deus e também nos encoraja a viver intencionalmente a fé cristã, não perdendo as oportunidades de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, onde quer que estivermos, custe o que custar. Quer mais vídeos como esse? Se inscreva no canal e ative as notificações. E não esquece de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Obrigado por assistir até o final. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.